graduandos do terceiro e primeiro semestre do curso de Gestão Ambiental Bacharelado da UFPEL, damos início ao terceiro dia de oficinas no âmbito do evento de diálogo sobre gestão ambiental, práticas no contexto do licenciamento ambiental de rodovias. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Sim. Estamos, boa tarde a todos também. Daremos continuidade ao tema abordado na oficina anterior, que é a atuação profissional na gestão ambiental no âmbito de grandes empreendimentos. Essa oficina visa apresentar e discutir as diferentes práticas profissionais na gestão ambiental, realizada à luz das políticas públicas de meio ambiente, mediante os impactos ocorridos pela implantação de empreendimentos diversos, como as obras rodoviárias. Essa oficina foi dividida em 2 encontros, sendo este o segundo e último, totalizando 4 horas. A dinâmica vai ser desenvolvida pela Andréia Amaral Melo, graduada em Psicologia e pós-graduação em Psicopedagogia pela PUC, e a Ieda Cristina Ramos, graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutorado em Desenvolvimento Rural. Para nós, os alunos do curso e integrantes do projeto Questão Ambiental em Pauta, é muito gratificante ver o bom número de inscritos participantes das oficinas e também poder contar com o apoio e parceria da STE na realização de eventos tão enriquecedores para a nossa formação. Agradeço desde já ao Cauê e a todos os envolvidos no projeto e nesse evento. Ressaltamos aos participantes que, conforme o tutorial enviado no e-mail, peço que coloquem o nome completo nas notas compartilhadas somente quando for solicitado. As perguntas vão ficar para o final. Não sei como vocês, professores, querem ministrar a essa oficina, querem as perguntas na hora, vão responder no final. Como pode ser feito? Bom, Wesley, para a gente a apresentação é dinâmica, participativa. Se no decorrer da minha fala, da nossa fala, tiverem questões bem pontuais do que a gente está falando no momento, a gente pode responder, vocês vão estar lendo ali as questões, aí vocês podem nos interromper e colocar a questão se ela for pertinente para aquele momento. Não tem problema. Bem, então. Hoje... desculpa. Aqui já pode dar início já. Sim. Hoje a gente... boa tarde a todos novamente. Hoje a gente está dando, né, como o pessoal já falou, continuidade ao nosso mini curso. E hoje a Ieda, então, vai dar continuidade no nosso mini curso e mostrando o trabalho que ela também exerce nas gestões ambientais. Contigo, então, Ieda. Obrigada, Andréia. Eu vou me desligar aqui, mas qualquer coisa eu apareço. Tá bem. Boa tarde a todos e a todas. Então, dando sequência, a gente agora vai apresentar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu na gestão ambiental da BR-285, localizado em Timbé do Sul, em Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, no município de São José dos Ausentes. A rodovia, ela passa pelos dois estados, mas o trabalho de acompanhamento social, ele está focado no município de Timbé do Sul. Pode passar. Só um pouquinho, não precisa passar não. É só para entender que essa foto é uma obra de execução da implantação do contorno na entrada de Timbé do Sul, né? Bem lá na parte de cima da foto tem o pórtico de entrada em Timbé do Sul, e já nessa parte mais esquerda é onde foi implantado o contorno de Timbé do Sul, que desvia todo o fluxo da BR-285 para fora da cidade de Timbé do Sul, porque antes o fluxo pela RS-285, SC-285, desculpa, ela cortava o centro de Timbé do Sul, e a partir da implantação da BR-285, ela passa ao entorno do município de Timbé do Sul.
Pode passar. Só para localizar ali no mapa do Brasil, do Rio Grande do Sul, né, onde a gente percebe que a rodovia implantada, ela corta o Rio Grande do Sul, ela fica entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem em cima, então é de São José dos Ausentes, vai seguir Bom Jesus, e a parte de Timbé do Sul, que vai desencadear até a BR-101. Né, a parte que está em amarelo na parte direita é todo o trecho que foi implantado em Santa Catarina, no município de Timbé do Sul. A parte do meio em vermelho é a parte que vai ser implantada ainda no Rio Grande do Sul, que o trecho do Rio Grande do Sul ainda não está em execução. A licitação, inclusive, está aberta nesse momento e está aguardando, né, a finalização da licitação para ser executada a parte do Rio Grande do Sul. E a parte em verde é um trecho de rodovia que já existe, que ela vai ser ligada posteriormente aos dois trechos. Então, só para localizar, para vocês entenderem de onde nós estamos falando. Pode passar. Bom, a gestão, como a gente falou no primeiro dia, a gestão ambiental, ela são vários programas, e o programa a área socioambiental, dentro da gestão ambiental, ela perpassa, ela dialoga em alguns programas, né? Na parte de supervisão ambiental, quer dizer, ele não é executado pela empresa, a empresa apenas supervisiona a execução pela construtora no programa de prevenção de endemias. No gerenciamento de programas ambientais, onde está localizado o programa de desapropriação, indenização e reassentamento, onde está o acompanhamento social, no qual a gente vai focar a nossa fala hoje, e na execução de programas de comunicação e educação, comunicação social e educação ambiental. Com esses dois programas, a interface do acompanhamento social é quase que cotidiana, assim, as ações não acontecem em separado, a gente tem um trabalho conjunto que dialoga e se articula constantemente. Pode passar. Bom, então é importante entender que o programa, que no acompanhamento social, ele é uma ação dentro do programa de desapropriação, ou seja, é um programa, uma ação que visa acompanhar os proprietários, os lindeiros à rodovia, a implantação da rodovia, para que a gente possa compreender a situação de cada família e entender se existem famílias em situação de vulnerabilidade, como a Andréia apresentou na terça-feira, com um programa de compra assistida, no caso da gestão ambiental da 285, por se tratar de Santa Catarina, do município de Timbé do Sul, o escritório, o DENIT de Santa Catarina não opera com compra assistida. Então, dentro do programa de desapropriação, o que nós temos é a indenização e o reassentamento, não aos moldes do reassentamento, como aconteceu na 448, ou que vai acontecer na ponte do Guaíba, mas seria um deslocamento e não um reassentamento, porque não envolve um número grande de famílias, como nesses outros reassentamentos. Então, dentro desse programa de desapropriação, algumas famílias foram identificadas em situação de vulnerabilidade, e nós fomos, a partir de uma demanda também do órgão licenciador, desenvolver esse acompanhamento para essas famílias específicas. Pode passar. Então, dentro do programa de desapropriação, né, o que está previsto no PBA, né, no Plano Básico Ambiental, ele visa definir e especificar os serviços de avaliação dos imóveis, né, com a finalidade de fornecer os elementos necessários para a execução do processo administrativo. Então, o processo administrativo, ele é composto de uma série de elementos, de escritura, documentação da área, e foi identificado que, né, em vários proprietários, vários moradores lindeiros da rodovia, eles não possuíam documentação. Então, dessa forma, qual foi a necessidade, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente desenvolveu o diagnóstico socioeconômico, identificou que muitos dos lindeiros, dos moradores localizados ao longo da rodovia, não possuíam documento da sua terra, não possuíam a propriedade.
né? Eles tinham posse da área. Dessa forma, como seria feita a indenização, a desapropriação, se eles não teriam essa propriedade? Então, o DENIT, através da sua procuradoria, identificou uma forma, né, de resolver, de proceder com o procedimento administrativo deles e montar com o máximo de elementos possíveis esses processos administrativos. E isso faz parte do trabalho da equipe do programa de desapropriação, que ela é composta por um engenheiro civil, um advogado e a socióloga para fazer essa composição, porque você precisa de todos os elementos do projeto geométrico, o processo, toda a parte documental e toda a parte do acompanhamento das famílias. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que se complementa para fazer a composição desse processo no momento quando for para a desapropriação. Então, a gente visa também elaborar o cadastramento, levantamento e análise socioeconômica de todas as áreas afetadas, né? Sejam elas afetadas apenas com a indenização, né, desapropriação diária, ou sejam elas afetadas com a desapropriação de benfeitorias. Então, cada propriedade, cada morador ao longo da rodovia, ele é identificado, levantado um perfil socioeconômico dessas famílias, e a partir disso, com essas informações, isso é passado dentro do processo de desapropriação para que o setor de desapropriação do DENIT de Santa Catarina, localizado em Florianópolis, proceda com os processos de desapropriação. Pode passar. Bom, a gente apresentou na terça-feira, né, os diferentes tipos de diagnósticos que na área socioambiental a gente pode desenvolver. No caso desse programa de desapropriação, nós implementamos o diagnóstico socioeconômico, que visava o preenchimento de um formulário com levantamento de dados da composição familiar, idade, os vínculos familiares, as pessoas que moravam dentro dessa propriedade, qual era a condição dessas famílias na propriedade, se tinham pessoas com necessidades especiais, se tinham idosos, gestantes com criança pequena. Como a rodovia, né, a obra estava sendo executada, em muitos casos, na beira das casas, precisava entender qual era a dinâmica de cada família e entender que ficava em casa o dia inteiro, que poderia estar sofrendo com os impactos mais diretos em relação aos ruídos, ao levantamento de poeiras e tudo mais. Então, esse diagnóstico permitiu que a gente conhecesse todos os proprietários, né, todos os moradores, principalmente, porque existem proprietários que não moram na região, eles apenas têm a propriedade, mas não moram ali, então esses a gente não conseguiu contato, mas todos que moram na região a gente conseguiu identificar a situação de cada família, e isso foi extremamente importante para o momento do processo de desapropriação, da audiência de desapropriação. Pode passar. Então, o que o diagnóstico foi nos levando, né? Ele foi a ideia de identificação dentro do projeto, né? Ele foi subdimensionado, porque no momento que foi montado o programa de desapropriação, que não é executado pela gestão ambiental, nós fazemos o gerenciamento, um suporte ao DENIT, só que ele foi no momento do plano básico ambiental, ele foi subdimensionado à população. A princípio, identificou-se que era um número muito menor de famílias, não chegariam a 30 famílias a serem desapropriadas ao longo do trecho. Imaginou-se que eram só áreas de não moradia, só áreas, mas quando a gente foi fazer o recadastramento de todos os moradores, identificou realmente que tinha mais de 150 propriedades, e dentro dessas 150 propriedades nós tínhamos em torno de 130 proprietários, quer dizer, moradores localizados na área. E isso deu um outro andamento, teve um outro processo dentro do programa de desapropriação, quer dizer, um outro tipo de acompanhamento foi necessário nesse sentido. Então, isso fez com que a evolução das obras e com a evolução do programa de desapropriação, ao mesmo tempo
nesse diálogo constante com o DENIT de Santa Catarina. Então, subsidiando todo o suporte técnico ao DENIT de Santa Catarina para que identificasse as melhores formas de contato com os proprietários. Pode passar. Bom, em função dele ter sido subdimensionado, não visualizava nem a existência de famílias em situação de vulnerabilidade social. Conforme a Andrea identificou na terça-feira, a pesquisa de vulnerabilidade social identifica famílias que estão ou tem pessoas idosas que moram sozinhas ao longo da rodovia, pessoas com necessidades especiais, famílias que economicamente ficam vulneráveis em função da execução da obra, durante a execução da obra, e isso, com esse levantamento socioeconômico, foi percebido, identificado uma série de famílias que estavam nessa condição. Dessa forma, o órgão ambiental, o órgão licenciador, o IBAMA, encaminhou um parecer técnico solicitando que fosse feito esse acompanhamento de perto, identificando essas famílias, que fosse feito esse monitoramento, esse acompanhamento dessas famílias impactadas diretamente e que não tinham titularidade dos seus imóveis, porque essas eram famílias consideradas socioeconomicamente mais vulneráveis. Então, houve a necessidade desse acompanhamento para que o momento da desapropriação, quando o valor fosse ofertado, apresentado para essa família, que ela tivesse condições de ser deslocada desse espaço, como é o caso dessa moradora, e que ela tivesse condições de comprar uma propriedade, uma moradia em outro local. Então, que o fato de não ter a titularidade do imóvel não a colocasse numa situação de maior risco. Então, que isso fosse resolvido, já tendo esse levantamento de todas as propriedades que não tinham titularidade e ver da melhor forma que, no momento da audiência de conciliação, pudesse acontecer. Pode passar. Bom, nesse programa de desapropriação, o que acontece são os mutirões de conciliação. Nesses mutirões de conciliação, todos os envolvidos cada audiência, cada propriedade, cada proprietário tem a sua audiência, é um mutirão, mas eles não acontecem ao mesmo tempo com proprietários diferentes. Na foto da esquerda, é uma senhora que é poceira dentro de uma área de um proprietário. Então, tem os dois mais um corpo de técnicos acompanhando. A foto da esquerda, depois eu volto a explicar. E na foto da direita, tem um número maior de pessoas, porque são herdeiros de uma titularidade. Então, todos os herdeiros, todas as pessoas, mesmo áreas que não tinham inventário, todos os herdeiros tinham que participar da audiência. Então, é um número grande de pessoas participando dessa audiência, da foto da direita, e nessa foto, inclusive, a gente tem o advogado e a engenheira da equipe da STE que participam, que estão ali para dar esse suporte, porque na medida que vem a audiência, tanto o juiz da mesa de conciliação, quanto o procurador do DENIT, o técnico do DENIT, sempre pedem informações a mais para qualquer dúvida que tenha em relação ao laudo, ao processo, ou algum questionamento que o proprietário tem. Então, todos nós estamos sempre em conjunto nessas audiências para poder dar esse suporte em todos os momentos. E uma questão que a gente percebeu que foi muito importante, como a Andrea salientou, o vínculo que a gente consegue desenvolver com os proprietários faz com que a gente tenha, de fato, muitas informações em relação à família, a condição da propriedade, a condição socioeconômica, a condição de saúde, todas essas informações que administrativamente não vão para o processo, mas que isso, no momento da audiência, é extremamente importante. E nós conseguimos estabelecer também uma relação muito próxima com a equipe da Justiça Federal de Santa Catarina, ali de Araranguá, e com a equipe da Procuradoria do DENIT e o corpo técnico do programa do setor de desapropriação do DENIT, de forma que antes de cada audiência, antes de iniciar cada mesa de conciliação, nós conseguimos dar esse suporte
em relação à situação de cada família. Então, além do processo administrativo ter as peças técnicas, a gente conseguia fazer um relato de cada família. Então, quando chegavam essas situações de inventário que não havia sido desenvolvido, não havia sido concluído, ou situações de posseiro, ou que as pessoas não tinham nem contrato de compra e venda, isso era sabido no momento dessa audiência, porque a gente conseguia dar esse suporte no momento dessas audiências. E essa audiência da foto da esquerda é uma das senhoras que foi identificada como em situação de vulnerabilidade na comunidade, moradora e realmente à margem da rodovia, e ela foi acompanhada de uma tutora e da assistente social do município, porque a casa dela ela tinha um espaço cedido dentro de uma propriedade maior, né, onde o proprietário de fato tem a propriedade, tem a matrícula dessa área, e ela tinha um pedaço que ela cedido para ela morar. Então, ela só era proprietária da moradia que ela estava, né? Então, e ela morava sozinha, uma senhora de 78 anos, e morava sozinha nessa situação. Pode passar. Então, agora a gente vai... Eu estou trazendo aqui 3 casos para a gente entender melhor, né? 3 casos prioritários para um atendimento mais pormenorizado e para a gente também poder explicar melhor como é feito esse nosso acompanhamento antes, durante e depois do processo da desapropriação, né? E como havia sido salientado por um participante na terça-feira, como a gente pode fazer além do que é o condicionante, além do que está previsto no licenciamento, né? Nos indicativos nas condicionantes. Né? Então, o DENIT e a Justiça Federal foram subsidiados com os levantamentos de relatórios do acompanhamento realizado pela equipe, estabelecendo todos os parâmetros condizentes com as necessidades apresentadas. Né? Então, foram aplicadas pesquisa de vulnerabilidade socioeconômica e esses 3 casos prioritários que a gente acompanhou de forma mais pormenorizada, a gente acompanhou todas as famílias que estavam numa condição também delicada, mas esses 3 casos estavam, de fato, em situações muito mais delicadas, e aí vocês vão entender. Um caso, nós temos um homem de 49 anos que tinha uma deficiência auditiva. Uma senhora que é moradora sozinha, idosa, sozinha, com problemas sérios de saúde também, e uma família que morava e vivia, dependia, trabalhava, tinha sua tenda comercial no meio onde estava acontecendo a execução, a implantação da rodovia. Então, são 3 situações que nós temos tipos de vulnerabilidade socioeconômica a serem avaliadas, e cada uma foi identificada de uma forma, e a forma de conduzir os processos também foi diferenciada. Pode passar. O primeiro caso, né, a gente está vendo aí a foto de cima na esquerda, é o caso do senhor Univaldo Nazareno, que ele é deficiente auditivo, né? Ele tem uma moradia e o acesso muito precário. A gente pode ver ali a casa, ela realmente, não é a foto que está tombada, a casa realmente já estava numa situação muito precária, e com a implantação, com a execução das obras, vocês estão vendo que o nível da rodovia ficou bem na altura da janela da casa. De fato, ele morava nessa moradia, e com a implantação da rodovia, ela ficou bem acima, na altura da janela da casa dele. Então, para ele acessar a casa durante a execução da obra, ele tinha sérias dificuldades, além do fato dele ter essa deficiência auditiva. Então, ele não ouvia os barulhos das máquinas, e quando ele acordava de manhã e saía de casa, ele dava de cara já com as máquinas em movimento e ficava muito assustado com tudo isso e sem conseguir se comunicar, né, com os trabalhadores da obra, querendo entender o que está acontecendo. Ele não conseguia se comunicar com eles, e isso
causou muitos transtornos dele em relação aos trabalhadores e em relação ao contexto todo, né? Então, nós tivemos também deixar isso assim, ele não tinha conhecimento da linguagem de Libras e nossa equipe também não. Então, nós tivemos que, com o vínculo que a gente conseguiu estabelecer com ele, o vínculo de confiança, a gente conseguiu estabelecer uma forma de comunicação com ele que a gente conseguia realmente entender as demandas dele e conseguia explicar para ele como a gente estava conduzindo e que, de toda forma, a situação dele seria resolvida. Ou seja, ele era já um problema social dentro do município, né, de moradia precária, de condição de não ter, ele até então não tinha também nenhuma renda, e juntando a equipe do acompanhamento social, da gestão ambiental e a Secretaria Municipal de Assistência Social, conseguimos construir um processo, inclusive, para que ele fosse encaminhado a solicitação de benefício de prestação continuada para ele, com todo o acompanhamento da Secretaria da Assistência Social. Então, essa parceria com o município foi fundamental para a solução do caso dele, que no momento da audiência dele, ele esteve presente, ele participou de todo o processo, acompanhado da Prefeitura Municipal e da Secretaria, e na determinação da audiência dele, a juíza entendeu que ele não poderia continuar ali enquanto tivesse execução da obra, então que ele fosse transferido e a Prefeitura pagasse um aluguel social para ele até sair a indenização e poder comprar uma moradia para ele. Então, se fosse avaliada apenas a benfeitoria, né, ou seja, a moradia dele, ele não teria condições de comprar uma casa, né? Ele sairia dali e não compraria uma casa. Então, o que ficou acertado, o que ficou definido pela Justiça Federal é que o DENIT pagaria um valor suficiente, né, a partir de um levantamento que a Prefeitura também informou de valor, que daria para comprar uma casa em condições dele habitar. Então, a partir disso, foi determinado um valor que desse essas condições. Então, até acontecer a compra dessa casa, a Prefeitura fez a mudança dele para uma casa alugada na cidade, para ele aguardar esse processo. Então, foi feito esse aluguel social pago pela Prefeitura até a compra da sua casa. Então, assim, nós fizemos todo o acompanhamento dele antes da audiência de desapropriação. Na audiência de desapropriação, nós participamos, inclusive, da mesa de conciliação e ficou determinado que nós acompanharíamos, inclusive, ao final do processo dele, a aquisição da moradia, a mudança e tudo mais. A gente ainda a audiência dele foi em 2018, a gente ainda está acompanhando ele, em função da escritura ainda não ter sido finalizada. Foi conseguido comprar num bairro novo dentro do município e ainda tem o processo de regularização fundiária que precisa ser finalizado para ter a escritura. Então, no caso dele, a gente continua acompanhando, fazemos não visitas mais frequentes, porque ele já saiu dessa condição de vulnerabilidade que ele se encontra ali, ele tem já a sua renda e tem todo um acompanhamento também feito pelo município. Pode passar. O segundo caso é de uma família, do senhor Dircei e da senhora Marilei, que eles tinham a sua residência, a sua tenda comercial instalada na faixa de domínio da rodovia. Então, assim, para a execução da obra, precisava tirar, né, ter o deslocamento da moradia deles. Ela seria totalmente afetada com a construção da rodovia. Então, eles ficaram um tempo sem poder executar o trabalho com a ANDA, e no momento da sua audiência, foi levado em consideração, inclusive, os lucros cessantes da tenda pelo período que ficou parada e já considerando um período a mais que teria ficado parada com a continuidade até a construção da nova tenda comercial. Então, essa audiência deles também aconteceu em 2018, eles já construíram, ao fundo já é a nova residência que eles estão morando,
E a tenda comercial ela já está construída, só ainda não está em funcionamento em função de que ainda está em obra a rodovia, então eles só conseguem pequenos, o pessoal mesmo do próprio entorno, dos outros moradores que conseguem comprar, tal, ter algum tipo de atividade com isso. Então, essa é uma família que a gente ainda continua acompanhando, porque a obra ainda não finalizou e eles estão exatamente ainda dentro desse percurso. Com a finalização da obra ali na serra, onde eles estão localizados, aos poucos a gente finaliza o acompanhamento da família. Pode passar. E esse terceiro caso, que é a senhora Severiana, daquela primeira foto de audiência, ela, em função dela residir sozinha e por uma série de problemas de saúde, ela também, a gente também conseguiu, junto com a assistência social do município, um acompanhamento mais de perto da situação dela e conseguiu uma vaga para ela numa casa de idosos no município de Araranguá. Então, desde o início, a audiência dela foi em 2019, então no início de 2019 ela foi transferida para essa casa de idosos em Araranguá, com acompanhamento da prefeitura, com acompanhamento de uma tutora que não é uma tutora legal, mas é uma tutora de fato, que é quem sempre cuidou dela no município, que continua visitando e acompanhando ela no asilo. Então, quando aconteceu a audiência dela, ela já estava no asilo, que ela estava desde fevereiro, e a audiência dela aconteceu só em outubro, então ela foi do asilo até a audiência para participar. E a equipe continuou acompanhando e fazendo visitas. Essa visita, inclusive, nessa foto é lá no asilo, então nós continuamos acompanhando ela no asilo até acontecer a audiência e até ela receber também uma indenização. Como a indenização dela não era para ela comprar, ela foi perguntada pelo juiz se ela queria uma outra casa, né, comprar uma outra casa, e ela disse que ela também não tinha mais condições de morar sozinha numa casa, ela teria que pagar alguém para cuidar dela. Então, ela participou, ela tomou, por mais que a assistente social estivesse junto e a tutora, foi ela que dialogou de fato com o juiz, dizendo que ela preferia ter algum recurso que, se ela precisasse de qualquer tipo de atendimento médico fora do atendimento do SUS, ela pudesse pagar. Então, a indenização dela foi para uma poupança que é dela com a tutora dela, para garantir a qualidade de vida dela, qualquer tipo de atendimento que ela possa necessitar no momento. Então, esses são os 3 casos que nós tivemos um acompanhamento mais pormenorizado pela condição desses 3. E as outras famílias que ainda não estão em processo de desapropriação, que ainda não aconteceu a desapropriação, a gente ainda continua acompanhando essas famílias até o momento da desapropriação. E nós acompanhamos também as famílias que não estão em situação de vulnerabilidade, mas que, com a indenização, elas tiveram suas benfeitorias desapropriadas, indenizadas totalmente, e elas estão construindo casas em outros locais. Então, elas vão ter que, ao final, demolir a sua benfeitoria, mas primeiro elas precisam construir a sua moradia. Então, a gente acompanha, né, pelo programa de desapropriação, todas essas famílias. Então, mensalmente, a gente visita os moradores principalmente nesse período de pandemia, a gente evita, não tem tido contato direto com os moradores, a gente tem feito contato por telefone, mas a gente visita a construção da nova moradia para acompanhar a evolução dessa construção, até porque, assim, nas audiências, nos termos de audiência, tem prazo para serem desapropriados, para serem deslocados, para ser demolida a benfeitoria. Caso isso não aconteça, há sempre uma justificativa que a gente encaminha para o DENIT com as fotografias do avanço da construção da nova moradia para efetivar essas mudanças. Pode passar. Bom, além de, como eu falei, a gente tem os programas de acompanhamento social, tem o programa de desapropriação
comunicação e educação. Então, assim, existe a necessidade de articulação dos programas do meio social, né? A gente não tem como falar com a comunidade, levar qualquer informação para a comunidade em relação à desapropriação, sem estar dialogando e sem estar articulando com a equipe da educação ambiental e a equipe da comunicação social. Então, normalmente, quando a gente desenvolve atividades, então a gente tem ali uma reunião comunitária para falar do programa de desapropriação. Então, é uma ação da equipe de educação ambiental com a comunicação social e que o programa de desapropriação participa levando todas essas informações. Então, ao invés de todas as dúvidas que ficam para os proprietários até eles chegarem ao processo da sua indenização, da sua audiência, há toda essa dúvida de como vai acontecer o meu processo, se eu vou ser indenizado, se eu não vou ser, porque essas são dúvidas, principalmente para as pessoas que não têm a propriedade, não têm escritura, só tem um termo de compra e venda não registrado, ou só tem um acordo verbal da compra da área. Eles têm muitas dúvidas de não serem indenizados em função disso. Então, em conjunto com essas duas equipes, a gente consegue organizar essas reuniões comunitárias, essas conversas porta a porta, né? A comunicação elabora uma série de informativos que a gente consegue levar para os moradores e explicar para eles como isso vai acontecer e deixar a comunidade mais tranquila nesse momento, né? Então, nós temos um sistema de ouvidoria que a comunicação recebe todas as demandas e as reclamações e as dúvidas da comunidade, e nesse sistema de ouvidoria repassa para todos os outros programas ambientais também, e no que diz respeito à nossa ação, a gente vai com um material já elaborado pela própria comunicação, a gente vai de porta em porta para aquele morador, aquele proprietário que registrou essa ouvidoria, a gente procura fazer esse atendimento pontual na propriedade para que não fique nenhuma dúvida e nenhuma angústia enquanto o processo não chega ao final. Então, esse é um processo que ainda não concluiu, a gente ainda tem processos, muitos processos ainda, eu acho que em torno de 60 processos ainda para acontecer as audiências, e agora, em função da pandemia, não estão acontecendo os mutirões de desapropriação. Estão acontecendo audiências individualizadas online, né? Então, a Justiça Federal lá no seu escritório, o DENIT no seu ambiente, e o proprietário, por meio de videoconferência, estão fazendo essas audiências. Então, isso também causou, nesse momento, essa dúvida em relação aos proprietários. Pode passar? Bom, aqui a gente tem algumas imagens da rodovia, lá de Timbé do Sul, né? A foto da esquerda de cima é uma vista de todo o trecho da cidade, assim, de Timbé do Sul, aonde onde foi implantada a rodovia. A gente vê que ela vai subindo ali pelo morro, cortando ali a Serra da Rocinha. A foto do meio é a construção de um viaduto, é uma das obras que tem, assim, são 4 viadutos, e esse é um viaduto, assim, que eu até teria dificuldade de passar nele depois que ele estiver em execução, porque realmente é muito alto, sim, uma intervenção muito grande que aconteceu, uma das obras com um viaduto, a equipe da engenharia observa e fala isso, com a construção de viadutos com técnicas de construção extremamente delicadas e importantes e que estão sendo concluídos, e ao longo da rodovia, essa parte que está sendo concretada e toda a serra. Então, essa é uma imagem para entender para mostrar quando a rodovia passa por espaços com grande impacto urbano, né, com núcleos urbanos fortes, outros de serra, que são propriedades que são
afetadas apenas na área, porque não tem moradia, ou as moradias são muito ao fundo da rodovia, e em alguns casos a rodovia passando ao lado da propriedade. Então, esse é um programa que acho que é importante a gente salientar que ele, para a execução dele, é super importante a gente ter esse imbricamento, né, essa articulação entre a equipe, a engenharia, a parte social e a parte da jurídica. Então, a gente tem, nesse funcionamento, a gente precisa entender um pouco de tudo, cada um de nós, mas é extremamente importante e complementar. A gente ter o engenheiro, quando a gente vai conversar com um proprietário, ter um engenheiro que eles querem entender até onde é essa faixa de domínio, o que eles podem fazer na área restante, se vai sobrar ou não área para eles continuarem nos seus espaços. E a orientação da parte jurídica para poder mostrar até onde, né, que tipo de documentação que eles não precisam ficar com receio, né, de apresentar, porque aí em função de já terem sido passado para trás, em função de documentação entregue para um para outro, acaba acontecendo esse tipo de dúvida, né, esse medo de entregar a documentação e não acontecer nada e eles perderem tudo. Então, há essa necessidade de constantemente a equipe estar atento, estar atendendo as ouvidorias, estar respondendo junto com a equipe de comunicação a essas ouvidorias e a gente está mais presente no município. A gente tem feito um contato mais telefônico nesse período, em função realmente disso, mas a gente procura, a comunidade tem os nossos telefones e eles realmente se comunicam, mandam mensagem, mandam WhatsApp, mandam vídeo, mandam todas as situações que vão acontecendo, a gente vai recebendo e a gente vai atendendo. Então, quando a gente fala assim, o que a gente pode fazer além da condicionante, esse acompanhamento, porque assim, quando as famílias recebem antes da indenização e quando elas recebem a indenização, eles ficam muito na dúvida de onde vão comprar, como eles vão comprar, o que eles vão fazer com o recurso, que é um recurso que até então todos os proprietários tiveram condições de comprar sim a casa que sempre quis ou de mandar construir a casa que sempre quis. Então, assim, são recursos com volumes altos e as pessoas ficam assim, como que eu vou fazer com todo esse recurso? Então, eles também nos procuram também, nós não temos isso como obrigação do nosso acompanhamento, não faz parte do nosso escopo fazer esse acompanhamento dos proprietários indenizados que foram indenizados e vão comprar uma nova moradia ou vão construir, mas eles buscam nossa orientação, eles buscam informação com a gente e, ao final, vem nos contar que essas pessoas que não tinham escritura das suas áreas, que só tinham posse, só tinham contrato de compra e venda, elas puderam, com o recurso, comprar a propriedade, comprar uma casa nova e escriturar. Então, a satisfação que a gente vê e escuta deles é que agora a gente pode adquirir, além de adquirir, a gente vai poder escriturar. Então, agora eu tenho um documento que diz que essa moradia que eu estou é minha. Então, esse vínculo, esse acompanhar o depois, ver essa satisfação. A gente tem essa satisfação de ver realmente as famílias podendo realizar o sonho de ter a casa, não a casa emendada, que foi comprada uma casa pequena e depois, conforme os filhos foram nascendo, foi sendo aumentado, e eles poderem hoje dizer para a gente assim, olha, eu estou construindo a casa que eu sempre quis. Então, isso a gente acompanhar além do que está determinado pela condicionante, pelos termos de audiência, a gente procura orientar da forma com que a gente pode, né, dentro dos nossos limites, mas a gente continua acompanhando e continua estando abertos e com todos esses moradores. Então, mesmo os que já mudaram e que já estão bem instalados, eles constantemente nos encontram, nos procuram dentro do município para
contar exatamente essas mudanças que foram acontecendo na vida deles a partir desse deslocamento. Porque, sim, esse deslocamento de onde a maioria deles nasceu naqueles espaços, cresceu naqueles espaços, casou, criou os filhos naqueles espaços, e aí precisam fazer esse deslocamento. Foi bastante chocante para muitos deles no início ter que se deslocar. Eles em alguns momentos preferiam ter que continuar, só que, como disse o João, asfaltar uma rua, uma estrada de chão, muda toda a dinâmica que a família tem que ter, né? Então, ali está sendo implantada uma rodovia onde era uma estrada municipal, uma estrada local de deslocamento, onde as pessoas faziam, e ainda fazem, o deslocamento de bicicleta, a pé, com carro de boi, com trator, e passar a ter uma rodovia aonde vai ter um fluxo grande de carros, está asfaltado, já existe um movimento dentro dessas localidades que as pessoas começaram a se assustar em continuar morando na beira de uma rodovia. Então, muitas famílias optaram e preferiram, por segurança, sair realmente ao longo da rodovia, e hoje os que continuam morando tem esse trabalho constante da equipe de educação, de comunicação, junto com a equipe da desapropriação, para que as pessoas compreendam esse novo modo de se relacionar com a rodovia, né? O cuidado que tem que ter com as crianças na beira da rodovia, ter que fechar os seus pátios e prender os seus cachorros, porque os atropelamentos vão acontecer. Então, esse é um processo que a gente também tem que fazer com os moradores, porque as pessoas queriam muito a rodovia implantada na frente das suas casas, porque vai diminuir a partir do momento que asfaltou. O comentário da comunidade não posso ficar com a janela da minha casa aberta, porque não tem mais poeira. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem, não tem mais poeira, mas agora os carros passam aqui. Ainda não está aberta a rodovia para o tráfego, né, o trânsito de veículos, mas só os veículos da comunidade que circulam já circulam numa velocidade maior do que o constante. Então, esse é um trabalho que a gente que a gente vai fazendo também de orientação, né, de novo comportamento em relação à rodovia, que constantemente a gente tem que fazer e a gente continua fazendo. Então, a gente, a partir das demandas da comunidade, a gente procura, mesmo que esteja fora dos condicionantes do nosso trabalho, a gente procura orientar e procura fazer da melhor forma possível, a gente deixar para a comunidade algo de positivo, não só do que era da nossa obrigação, mas algo que fosse positivo e do compromisso, do comprometimento que a comunidade teve com a gente quando nos recebeu na cidade e nos recebeu para a gente poder fazer o nosso trabalho. A gente também tem que devolver para eles esse compromisso de também estar levando e da melhor forma possível transmitindo as informações para eles, né? E sempre a Andréia fez sentou na terça-feira, como ela, né, essa nossa oficina era falar um pouco da nossa atuação profissional dentro da área socioambiental, né? Então, ela se pegou pensando como ela, psicóloga, né, como a área dela da psicologia social, ela estaria atuando, como é que você se enxerga enquanto profissional dentro de um espaço que, a princípio, a Andréia falou que o caminho dela era clinicar, né? O caminho para alguém das ciências sociais, como eu, como um sociólogo, a gente sai da universidade pensando assim, vou dar aula, ou vou só dar aula. No meu caso, que sou bacharel, não sou licenciada, né? Como disse a Caroline, eu fui formada para ser pesquisadora. Eu me graduei para ser pesquisadora. E ser pesquisadora e chegar até a gestão ambiental, como assim? O que eu vou fazer nesse espaço se eu sou formada, eu sou moldada, forjada para ser pesquisadora?
Então, tentar trazer, né, essa perspectiva da sociologia, essa perspectiva das ciências sociais, de mostrar, assim, trazer uma nova perspectiva sobre situações que aparentemente seriam de natureza individual, né? A execução de uma obra intervém na frente da moradia de uma família, só que ela acaba por atingir uma gama bem maior do município, né? Pensando em tudo que pode crescer o município, então a execução da obra na frente da minha moradia, ela tem uma abrangência dentro de uma realidade coletiva. Então, a gente conseguir trazer esse olhar, né? Essa habilidade que as ciências sociais, essa habilidade que a sociologia me traz, e conseguir entender e analisar, né, essas interações entre o indivíduo, entre essa localidade, essa comunidade que ele está, e como isso se articula com esse contexto da área socioambiental. Então, buscar, a partir da minha disciplinaridade, a partir da minha formação, como é que eu posso contribuir, né, como é que eu poderia contribuir para isso, né? Então, conseguir compreender, né, esses efeitos em relação às famílias, né, que em algum momento esses efeitos poderiam ser considerados só prejudiciais, mas que a gente consiga ultrapassar esse olhar do prejudicial e conseguir pensar e construir junto essa percepção de que esses pontos, né, eles podem trazer um benefício coletivo, né, e de que forma que isso também afeta e pode melhorar a qualidade de vida da minha comunidade, do meu grupo social e da minha família. Então, o que a princípio a gente chega para falar dos impactos, para minimizar os impactos que essa execução dessa obra causa na vida dessas famílias, a gente conseguir transformar essa situação e conseguir enxergar além, né? Por isso que quando a gente disse, e esse é o primeiro instrumento, que é esse diagnóstico social, compreender essa comunidade antes mesmo de iniciar a execução de qualquer tipo de empreendimento, porque você consegue visualizar, entender os impactos, explicar para a comunidade, que ela participe de todo o processo, do andamento da obra passo a passo, para que eles realmente consigam entender isso. Pode passar. Então, voltando assim à nossa primeira intervenção lá na terça-feira, aí a gente, né, volta com esses questionamentos, né? Com tudo que a gente acompanhou, com tudo que a gente falou, né, nesses 2 dias, na sua localidade ou na sua região, onde você se encontra, existe execução de algum tipo de empreendimento? Você consegue visualizar algum empreendimento, como construção de um condomínio, construção de uma estação de tratamento de água, de esgoto? Você consegue perceber a ocorrência desses transtornos? Que tipo de transtorno, né? Considerando o que a gente já viu que acontece na execução desses grandes empreendimentos. Como é que você percebe a equipe social dentro da gestão ambiental nesse contexto, né? E perguntando, como é que você se sentiria se tivesse que involuntariamente sair do lugar onde você mora para que seja implantado um empreendimento? Gostaria de ouvir aí algumas contribuições. Ieda, muito bom te ouvir sempre. Eu posso falar um pouquinho só para complementar toda não, mas um pouco da tua fala. Agora que tu fecha pontuando, né, a importância do estudo socioambiental anterior à implantação da obra, né, o início da obra, que esse estudo seja bem feito para que esses impactos que a gente, né, mais ou menos pensou aqui, sejam minimizados, né,
buscando também a pergunta do Daniel, de terça-feira passada, que ele pergunta, né, tipo, por que esse acompanhamento não pode ser feito por mais tempo, né, famílias que daqui a pouco são de menor renda. Então, lá no estudo, no EIA, no RIMA, no estudo de impacto ambiental, essa avaliação socioambiental, esse diagnóstico socioambiental bem feito, ele vai proporcionar que os impactos na obra, na implantação da obra, né, na execução da obra, eles se minimizem, sejam mais fáceis as mitigações, né, e que a gente não tenha tantas surpresas, né, porque a gente vai ter, né, a gestão ambiental, o gestor ambiental, na implantação da obra, sempre vai haver essas surpresas. Por exemplo, nós aqui, a gestão ambiental também não acompanhava esse processo de desapropriação aqui na 116, na 392. Foi num momento já da obra, já chegando nas comunidades, que se pediu, assim como a Ieda falou, né, que a gestão ambiental, então, apoiasse, colaborasse no andamento desse processo, né. Então, ali a gente até agora, numa dessas perguntas, a gente coloca, né, você percebe a necessidade de uma equipe social para elaboração nesses estudos. Tipo, eu já estou até meio que respondendo, assim, sem deixar as pessoas falar, mas eu achei importante, assim, a gente frisar essa questão do anterior, né, do antes, que realmente vai facilitar muito a execução da obra e a ação, né, tanto da equipe social como das demais, na relação junto à comunidade e os seus impactos a serem enfrentados, né. E só um parênteses que eu queria colocar, eu não sei se eu falei na terça-feira, a gestão da 285, como a Ieda falou, ela ainda está em andamento, né, o processo de acompanhamento social. Aqui na 392 ele já foi finalizado. Agora em julho desse ano, 2020, foi finalizado o processo de compra assistida como um todo. Foi feito o último acompanhamento com a última família a ser realocada, né, aí para sua casa nova. Então, aqui não existe, nós não temos mais o acompanhamento social. Só para deixar claro, assim, né, que hoje não estamos mais fazendo. E até só também acabou em julho, né, e a ideia é de fazer uma visita física, né, presencial na casa da pessoa, enfim, até para ter esse diálogo, essa conversa, e em março, né, tivemos toda essa questão da pandemia e afastamento social e tal, e aí nós não pudemos mais fazer as visitas previstas, que ainda haviam 4 famílias a serem visitadas, que faltavam para finalizar os seus processos. E aí, como bem disse a Ieda, assim, a gente fez essa finalização de visita via telefone, porque daí era a alternativa, né, que a gente tinha, até para deixar bem demarcado a finalização do processo. E tá. Daniela, não, eu só queria ressaltar que se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar lá no chat, ou se quiser... O João se inscreveu. Ou se quiser falar alguma coisa no microfone, se inscreve ali no chat, que daí a gente pede para falar. Posso fazer uma fala? Deve. Eu vou ligar aqui a minha câmera aqui, só um tempo, que eu não gosto de falar e as pessoas não estarem me enxergando. Bom, boa tarde a todos e a todas.
novamente, né, é muito bom poder ouvir vocês, né, e destacar aqui, né, a gente percebe na fala de vocês que a paixão que vocês têm pelo trabalho de vocês e pela possibilidade, né, que esse trabalho dá para vocês, de vocês irem um pouco além, né. Aquela questão que foi levantada por um aluno da gestão ambiental na terça-feira, né, é claro que nós temos aí no grupo de alunos tem uma tendência mais crítica, né, tem outro tipo de ideia, outro tipo de pensamento, né, e isso é que enriquece nós como sociedade, né, e a gente tem que, é óbvio, né, sonhar com as nossas utopias, né, do cenário que seria o ideal, né, para um tipo de abordagem, por exemplo, né, de uma operação, ou até mesmo pensando assim, materializando a questão, precisamos duplicar uma BR, bom, então qual seria o cenário ideal? Bom, seria este. Mas o que é o cenário viável, possível dentro das condições em que nós temos, né, de legislação com relação aos empreendimentos, aos empreendedores, né, e a esses profissionais que, assim como vocês, né, têm suas ideias, têm suas convicções, têm sua paixão, né, quer ajudar o próximo, né, de que forma a gente pode atuar, de que forma a gente pode contribuir, assim como vocês já falaram, o Cauê também já falou, né, em outro momento, de que forma, né, a gente consegue, né, como profissional, vocês conseguem como profissionais, demonstrar para o empreendedor que, olha, tudo bem, a gente tem essa situação que é isso que nos permite, nos exige a lei, mas o que a gente pode fazer para ir um pouquinho além, para poder dar uma contribuição um pouquinho maior, e que a nossa sociedade como um todo possa fazer isso, cada um um pouquinho, né, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa, a conscientização ambiental que todos nós queremos, passa por isso. E aí, vinculando um pouquinho, então, parabéns, Andréa, parabéns, Ieda, parabéns à equipe de vocês, né? A gente sabe que por trás de todos nós sempre tem uma turma enorme, né? Eu estou aqui falando em nome da gestão ambiental, dos alunos, tem uma série de alunos aí do curso, né? De pessoas que são apaixonadas pelo tema e que querem, de uma certa forma, os nossos alunos querem se formar no curso, querem poder atuar, querem poder contribuir para a mudança do ambiente em que nós vivemos, né? Mas também precisam vão trabalhar em vários setores, várias organizações, e ali eles vão ter que ter capacidade de se impor, de poder dialogar, de poder, às vezes, não concordar com algo, mas ter que contornar, ter que contribuir de uma outra forma, né? E a gente sabe o quão difícil é isso, né? E apesar de eu estou falando isso porque eu também tenho algumas ideias muito críticas, né, não ao trabalho de vocês, mas no entendimento geral, assim, vamos dizer, né, da sociedade em que a gente vive. E aí, na terça-feira, deu exemplo que a Ieda lembrou agora do asfalto, eu trazendo aí para os nossos alunos um exemplo mais próximo de nós, né, que às vezes a BR ela está muito distante, né, para quem não mora próximo, né, ou para quem não pega a estrada toda semana, né? Isso está muito mais distante, assim, né, da realidade, do contexto. E aí trouxe o exemplo de duplicar ou de asfaltar uma rua, né, os transtornos com relação ao ruído, com relação à poeira, com relação à segurança, com relação ao tráfego, né, com relação ao contexto de estresse, né, todo o contexto aí que vocês relataram muito bem, né, que vocês conhecem muito mais do que eu, aqui ficou bem distante dessa realidade, né. E aí é que entra, né, na minha fala, trago a questão da questão social, né, que eu desenvolvo um pouco no curso, né, até pela minha formação, da importância, né, de cada vez mais a gente conseguir introduzir, não só em alguns empreendimentos, mas inclusive no poder público, né, essa visão multidisciplinar e interdisciplinar, de ter os diferentes profissionais das diferentes áreas que possam trabalhar de maneira articulada para um ambiente harmônico, para um ambiente, né, que busque realmente algo sustentável, né? E esse relato de vocês, Ieda e André, com relação à formação de vocês, a forma como vocês se vincularam com a questão ambiental, eu acho importantíssimo para os nossos alunos. Inclusive, eu estava aqui assistindo e pensando, anotando que no futuro
né, se tudo correr bem, né, e a gente puder voltar a uma normalidade aí, que o nosso cenário mude, de convidar vocês para vir palestrar no curso, para vir conversar, para vir dialogar, para demonstrar esses relatos porque às vezes eu lembro do tempo que eu estava fazendo a minha graduação, eu não entendia, não conseguia perceber como é que eu ia atuar no mercado, se eu ia me trancar dentro de uma sala e ia trabalhar, ou se eu ia me relacionar com outras pessoas, e tinha aquela dificuldade de não querer apresentar os trabalhos de forma oral, né? E aí você achava, não, eu vou trabalhar assim. E a gente, quando depois no mercado, a gente vê que é totalmente diferente a realidade, né? Então, muito, muito bom mesmo poder ouvir vocês, né? E sei que a André ainda tem uma fala pela frente, mas dar os parabéns pelo trabalho de vocês, né? E eu facilmente, né, enxergo isso, meus alunos sabem disso, da relação do social com o ambiental, o quanto é importante, porque não adianta nada. É um problema esses obstáculos, esses casos, né, esses relatos que vocês trouxeram com relação à atividade de vocês, né, é um problema social, né, essas pessoas excluídas, às vezes marginalizadas por parte da nossa sociedade, né, estão ali sem assistências do Estado, mas ao mesmo tempo essas interferências, essas relações que vocês fazem, é uma forma também, abre uma janela para que a realidade desses sujeitos se altere e que o Estado possa enxergar eles e que eles possam ser incluídos, mesmo que possa para alguns ainda não ser a melhor maneira, mas ela é sim uma forma legítima de inclusão, de busca de inclusão. Mas pode, em alguns casos, essas pessoas daqui a pouco passarem 1 ano, 2, 3 anos, né, e não estarem de novo na mesma situação. Mas é uma chance, é uma possibilidade, é uma janela de inclusão. E a inclusão social, né, ela ajuda em todos os aspectos, no aspecto econômico, social, cultural, político, de segurança pública, em todos os sentidos, né. Então, muito, muito bom mesmo. Eu fico viajando assim, nos pensamentos com relação ao que vocês apresentaram. Muito bom mesmo. Obrigado por compartilhar conosco esses relatos e a experiência de vocês, técnica. Assim, muito, muito bom. Obrigado. Obrigada, João. Então, João, acho que a gente trazer assim, a gente não tem como a gente associar o que nós somos enquanto indivíduo, enquanto pessoas, né, do profissional e de quando a gente chega nesses ambientes. Eu acho que é fundamental a gente também entender que nós temos bons parceiros de trabalho que compram junto, que sonham, que ideologicamente compram junto com a gente os mesmos, a nossa paixão pelo que a gente faz, isso é construída com pessoas como o Cauê, que trabalha que atua diretamente com a Andréia ali na 392 e comigo lá na 285. Então, assim, nós temos o Cauê como um elo que ligou e que une tanto eu e a Andréia, que somos em escritórios diferentes, a Andréia em Pelotas e eu em Canoas, e nós temos o Cauê que faz essa nossa ponte, mas aí nós temos dos nossos outros colegas que estão junto. Então, até já deixa eu só fazer esse nominar, que nesse momento está acontecendo uma audiência de desapropriação lá da BR-285, e nesse momento está a Nina, que é engenheira que trabalha nessa equipe da desapropriação, e o Tiago, que é o advogado que trabalha na equipe. Eles estão nessa audiência virtual, mas eles estão lá na audiência, participando dessa audiência, e também não estão aqui. Então, assim, é fundamental a gente ter essas equipes e a gente poder somar e a gente ir se complementando. É importante falar, eu tenho uma boa parceira na área da comunicação lá em Timbé do Sul também, a Amanda, que a gente consegue ir construindo e ter na gestão, né, nossa coordenação, ter essa autonomia, né? A gente consegue ter essa autonomia para dialogar também com o empreendedor e a gente conseguir mostrar esse algo mais, a gente conseguir fazer esse algo mais. O Cauê, com certeza, vai trazer muito disso
na oficina dele, mas é importante a gente conseguir entender que em Timbé do Sul, a partir do trabalho da gestão ambiental de Timbé do Sul, a gente conseguiu ultrapassar realmente esse trabalho da gestão ambiental quando a gente começa a entender assim, o que precisa, o que a gente vai deixar de contributo para o município quando terminar o trabalho da gestão ambiental, da implantação da rodovia, o que fica para o município. Então, a partir do trabalho da educação ambiental e da comunicação, eles conseguiram visualizar entender que a construção da a Serra da Rocinha está extremamente ligada ao tropeirismo na região. E o tropeirismo na região perpassa a entender qual é a formação dessa região, né, do Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ali dos campos de cima da serra, e entender como que se forma, né, como se povoa essa região. Então, o Cauê, vou deixar para ele falar isso, mas é um trabalho relacionado ao levantamento da história do tropeirismo na região, que recentemente foi lançado o vídeo da Serra da Rocinha, que vou pedir para o Cauê colocar para vocês disponibilizar também na apresentação dele, que conta a formação desse contexto, dessa região. E é importante a gente entender assim, o que a gente deixa para o município, né? O que a gente deixa para a região de valorização desse espaço. E é claro, a gente também tem situações e tem da questão da implantação de qualquer tipo de empreendimento, como quando a gente vai fazer a instalação da rede de esgoto na frente, nas calçadas e na rua, na frente da casa das pessoas, a gente sabe o quanto isso causa transtorno, o quanto isso incomoda, e a gente sabe que existe uma série de dificuldades ali, e a gente precisa entender, a gente não minimiza o problema, ele está ali, então a gente sabe que ele está ali, ele é complicado mesmo, então a gente, assim, com transparência e com tranquilidade, a gente não floreia e nem coloca laço de fita no que é problema. O que é problema, ele é problema e ele tem que ser enfrentado da melhor forma possível. Eu acho que, principalmente é isso, a gente sabe que às vezes não é da melhor forma possível, mas a gente tenta, na medida do possível, perceber essas nuances entre o que eu estou fazendo, que pode ser uma forçação ou não, mas é isso. E na 285, né, diferente ali da Andréia, como a gente ainda está em execução, e nós tivemos os dois casos que a gente tratou com um olhar mais atento, foi em 2018 a audiência deles, a gente hoje, né, 2 anos depois, a gente consegue dizer sim, né, principalmente o seu Nivaldo, que saiu daquela casa que estava quase caindo no meio da rodovia, e ele hoje está morando numa casa que depois a gente tem um vídeo que vocês vão ver um pouco dessa mudança, mas a gente consegue visualizar o quanto a mudança de vida que aconteceu com ele, né? Ele, por uma série de situações, ele sempre viveu à margem da comunidade, à margem da sociedade local, e eles conseguem hoje, as pessoas conseguem vê-lo de uma outra forma dentro da cidade, porque ele também, com o fato dele ter uma outra moradia, ele ter uma casa em outras condições, ele também se enxerga diferente. Então, a gente consegue perceber que ele saiu de uma condição realmente bastante vulnerável e ele entrou, está num processo de autoestima, de outro olhar também. Eu vou deixar a Andréia falar, porque aí depois a gente vai colocar um vídeo para a gente assistir, que eu acho que o vídeo é um vídeo que resume tanto o trabalho que a Andréia fez na 392 e o da 285. E aí depois a gente vai dar umas dicas de outras coisas para vocês assistirem também. Mas para complementar assim, as falas, agradecer ao João pelo convite futuro
né? Já está aceito, né, Ieda? Eu estou aceitando pela Ieda. Mas onde ela vai, eu vou, e onde eu vou, ela vai. Não vou. Isso. E essa problemática social, né, do nosso estado, do nosso país, bom, isso é bastante complexo, né, que o João traz um pouco assim. É muito difícil essa questão, é uma reflexão, é um diálogo constante que todos nós devemos fazer. A solução, não existe uma solução, né, existe umas melhorias, eu acredito, mas solução eu acho que ainda não se tem totalmente, né, mas daí isso envolve, né, outras coisas, muitas políticas públicas a serem revistas, enfim. Mas como o João falou também, né, um empreendimento desse, no nosso caso, rodoviário, da implantação de uma rodovia que atravessa comunidades por inteiro, assim, às vezes, no nosso caso aqui, são realidades diferentes, né? A realidade da 392 aqui das pessoas vulneráveis socioeconomicamente era uma realidade boa, vamos dizer assim, eram pessoas com condições sociais até bem adequadas, com condições sanitárias bem adequadas. Então, o olhar social para essas pessoas da equipe é uma forma de agir e de tratar, né, o processo, é de uma forma, porque essas pessoas já tinham uma certa condição adequada, vamos dizer assim, né? Todas tinham uma casa mesmo que fosse de madeira ou de alvenaria simples, mas tinham um certo saneamento, um banheiro, um chuveiro e tal. Então, é diferente tu trabalhar com essa comunidade, todos eram assim, trabalhadores, se não trabalhadores idosos com algum tipo de benefício, então tinha uma certa condição. Então, é uma forma de ver essa comunidade e de atuar e de se relacionar com ela para que o processo ande. Diferente foi, e eu não participei, mas a equipe da STE participou, que foi o reassentamento da 448, que já foi uma comunidade da Vila Dique, né, que é uma comunidade extremamente pobre, uma outra condição social e econômica bem diferente. O formato de reassentamento também foi outro, né, foi de reassentamento, se fizeram, né, casas tipo condomínio, assim, e aí toda a vila foi para esse lugar, diferente do processo de compra assistida. E aí a relação com essas pessoas também foi outra, né? Um pouco da experiência, assim, de alguns relatos que nós tivemos com uma ponte agora aqui, ali era outra realidade também, ali realmente, pessoas paupérrimas, que não sabem o que é ter um banheiro, o que é ter um chuveiro. Então, a nossa ação ali também é diferente. Então, o que eu quero colocar aqui, assim, o quão é importante diferenciar essas comunidades dentro dos seus contextos e das suas necessidades, né? Aqui, para nós, foi muito fácil, né? O trabalho, vamos dizer assim, diferente do que lá na Ponte do Guaíba, que antes de começar o processo de compra assistida propriamente dita, eles tiveram que fazer todo um trabalho com as famílias de como é morar numa casa com banheiro, com chuveiro, sabe? Então, importante ter, e aí volto, né, lá na questão do estudo inicial lá, que isso aí daqui a pouco já tem que ser mais ou menos previsto e visto, que vai ser necessária essa equipe para que já antecipe esse trabalho, né, que já vai entrando nessa comunidade para fazer com que ela entenda o que vai acontecer com ela,
né? Então, é importante. Outra coisa também, né, que aí é uma situação bem complicada, aqui nós tivemos, então, 23 famílias realocadas, né, com compra assistida. Dessas 23 famílias, nenhuma não vou dizer, mas 22 estão morando nas suas casas, são as suas casas residenciais de moradia, as quais eles né, saíram da casa antiga e foram para a casa nova. Uma família só que não se mudou para casa e, na verdade, hoje a casa está alocada, né? Então, eles têm, acho que eles já tinham uma outra, isso a gente não conseguiu avaliar antes, né? Mas eles já tinham uma outra residência, enfim, e aí quando o DENIT comprou essa casa, eles não se mudaram. Eles mostraram que se mudaram, mas na verdade não se mudaram. Isso a gente foi detectar depois, né? E também aí experiências que nos trouxeram lá da Ponte do Guaíba, que tiveram moradores, né? Principalmente aqueles ribeirinhos, assim, mais pobres, paupérrimos mesmo, que receberam a casa e não chegaram nem atrás, já venderam, né? Então, aí também fica muito difícil, né? A gente também querer dar essa oportunidade, eles terem essa oportunidade de saberem usar, mas daqui a pouco eles não querem usar como a gente acha que deveria, né? Eles querem continuar lá naquela condição, porque é assim o modo de vida deles, é assim que eles estão acostumados também. Então, isso a gente também tem que entender. Mas era só para dar essa ideia, assim, para ficar a reflexão também. Não sei se temos perguntas. Não, e tem o vídeo para a gente assistir. O vídeo, exatamente. E, assim, só para fazer assim, o seu Nivaldo, ele também, ele agora passa a pagar água e luz, coisa que ele também não tinha, né? Ele não tinha banheiro dentro de casa, então ele tem banheiro. Então, nós fizemos, por isso, a articulação com as outras equipes. A equipe da educação ambiental lá fez um trabalho de orientação com ele, ele sendo deficiente auditivo, né? Então, a nossa colega Valéria usou toda a criatividade dela para mostrar para ele que ele passaria a pagar água e luz e deu esses cuidados de como ele ia lidar com a água e luz, com esse consumo, para não onerar a conta dele. Então, foi um trabalho muito interessante que a gente conseguiu realizar com ele, e como a gente continua visitando ele mostra para a gente que está com a televisão desligada, não está nem na tomada para economizar. Então, isso é importante salientar, e isso foi feito em conjunto. E eu queria agradecer também a Ieda e a Andrea pela disponibilidade, né, de estar trazendo esse tema para nós, porque para a gestão ambiental e ainda para nós que estamos recém começando essa trajetória, é muito importante para nós conhecer os setores, né, que a gente pode trabalhar no caso, né? Porque quem entra na gestão ambiental, ela fica bem perdida, não sabe bem onde ela pode trabalhar, quais são os setores, e é bem importante trazer, né, as ações também que vocês fazem dentro dessa parte, é muito importante para nós. Eu agradeço vocês e muito obrigada. E em breve a gente vai lançar também um vídeo completo do acompanhamento social da BR-285, contando de forma mais pormenorizada todo o trabalho, como é que foi desenvolvido. Então, esse é uma compilação, né, para a gente poder falar um pouco desses trabalhos, mas aí tem já o da compra assistida, que a Andrea pode... que a gente até deixou ali, bota ali o último slide, que eu acho que tem só para a gente ver o nome ali. Ó, tem ali o nome o vídeo da compra assistida ali, olha. Sobre rodovias e vidas, memória do acompanhamento social na compra assistida. Então, vocês podem procurar aí no YouTube. Tem também o livro do Programa de Reassentamento Populacional da Rodovia do Parque BR-448.
e aí vocês podem também acompanhar, e como eu já tinha passado da revista, né, a revista aberta, que tem artigos também falando desse trabalho, e em breve, quando sair o vídeo do acompanhamento social da 285, a gente passa para vocês também o link para vocês assistirem. Muito obrigada aí por todas as pessoas que estão assistindo, ao João, a Daniela e o Wesley, que estão nos acompanhando hoje, e toda a equipe aí do projeto Questão Ambiental em Pauta, que para a gente assim, é uma oportunidade muito, muito boa, muito legal a gente poder dialogar, falar um pouco do que a gente faz, porque a gente também queria ter tido esses momentos que a gente estava na graduação, para a gente saber melhor o que a gente, como é que a gente saía daquelas caixinhas que nos eram colocadas durante o curso, né? E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de falar com vocês e essa abertura, esse espaço que a UFPEL nos colocou, o curso de gestão ambiental. Muito obrigada. Obrigada também a toda a equipe. Antes de agradecer, queria só fazer um comentário do vídeo. Claro, a gente já viu esse vídeo, né? Não é a primeira vez. Sei lá, já deve ser, sei lá qual a vez, mas ele é um vídeo que sempre emociona. É um vídeo muito, muito bonito de ver. Vocês devem ter visto as minhas caras e bocas, porque a gente vai, né, lembrando e ouvindo as falas das pessoas, é muito rico. E com relação ao vídeo da compra assistida, realmente é um presente que a equipe de comunicação social nossa, aqui da 392-116 e da educação ambiental, nos deu, né, nos deu para a sociedade, porque vocês vão ver e depois aí vão entender o que eu estou falando. Ficou um vídeo muito bonito, então é o olhar das pessoas que viveram o processo de compra assistida, né? É o olhar deles, como eles perceberam esse momento, como eles viveram esse processo. Então também é muito lindo de ver. E a ideia desse vídeo também, não só para deixar marcado, registrado, né, esse processo, mas foi uma forma também que a equipe de comunicação social pensou de dar um retorno para essas pessoas, né, para essas famílias que sofreram esse momento, que vivenciaram esse momento, dar esse retorno simbólico e físico, né, vamos dizer assim. Então, é um vídeo que vale a pena vocês verem. Quero, assim como a Ieda, agradecer imensamente a toda a equipe do curso de gestão ambiental, a Daniela, o Wesley, o professor João, ao Cauê, que nos proporcionaram estar aqui com vocês. Para mim, foi de um grande aprendizado, de uma grande troca, uma experiência nova. A única coisa faltou foi isso, né? Estar pertinho de vocês, ver todas as carinhas que estão aqui. Essa era a nossa vontade. Mas muito obrigada. Obrigada à gestão ambiental da 116 também, que é a qual que organizou todo esses mini cursos, né? A toda a equipe também. E estamos à disposição e aberto a perguntas também, se quiserem fazer, Andréia, ainda temos tempo. Eu queria só fazer uma observação, que nós, quando foi o lançamento do vídeo da compra assistida, né, da 392, né, foi feito o lançamento ali em Pelotas. Nós da equipe do acompanhamento do Núcleo Socioambiental, nós fomos para Pelotas para participar. E foi emocionante, porque, assim, a André explica melhor o quê, mas, assim, para a gente que estava assistindo, ver os moradores, ver a representação, pessoas da cidade assistindo o vídeo,
e se conhecendo e reconhecendo os locais aonde essas pessoas moravam e como elas estavam, foi realmente muito, muito legal, muito emocionante. Nos deu assim, orgulho de saber que o trabalho que os nossos colegas estavam fazendo estava ali sendo materializado naquele vídeo, mas assim, estava sendo divulgado. O trabalho a gente já conhecia, a gente conhece as pessoas, mas assistir o vídeo junto com quem fez parte do trabalho, do processo, foi muito legal. Então, junto com isso, eu já também faço aqui um agradecimento ao nosso colega Gustavo Arruda, que é a pessoa que faz a captação dessas imagens. Então, assim, a gente está no trabalho, e ele vai atrás da gente com as câmeras dele, e quando a gente vê, ele já filmou, ele fotografou e a gente nem viu. Mas ele consegue apreender a essência do que a gente faz, com tamanha delicadeza. Então, acho que é importante a gente trazer. A gente tem a nossa equipe de comunicação, na Amanda, na Ana Paula, mas a gente tem o Gustavo, que faz a captação, que é da Rastro Selvagem, que faz a captação das imagens, dos áudios, e tem essa sensibilidade de fazer essa montagem desse vídeo. Então, faço aqui esse agradecimento a ele também. Fala do lançamento do vídeo ali com as famílias, que eu acho que é muito importante. Tu lembraste bem, Ieda, foi um momento extremamente significativo e importante, assim, não só para nós da equipe, mas para as famílias. Então foi organizado um mini evento, assim, né, para a gente lançar o vídeo, né? Nós fizemos uma apresentação, estavam presentes representantes do IBAMA, do DENIT, nós das gestões, a equipe, fizemos questão de que toda a equipe social da STE estivesse presente. Então, ali nós fizemos uma cerimônia, né, de apresentação, então, do vídeo, onde houveram falas, né, desses representantes do DENIT, do IBAMA, nesse momento, e o representante da comunidade também falou, e aí a gente mostrou o vídeo para eles, e ao final nós entregamos, então, um DVD com mais uma fotinha, assim, um porta-retrato, um bannerzinho porta-retrato, para cada morador presente. Claro, não foram todos os moradores, mas foram um número bem importante, e assim ficou o registro, né, do fechamento, enfim, desse processo, com esse vídeo, que eu considero um presente realmente que foi nos dado. E como a Ieda falou, realmente, nem eu tinha conhecimento desse olhar, assim, que o Gustavo captou muito bem. Assim, quando eu vi o vídeo, eu fiquei super, mas esse trabalho é nosso, né, porque, tipo, olha, é assim mesmo que a gente trabalha, a gente se surpreende, né, assim, porque o Gustavo tem essa sensibilidade de pegar os momentos certos, as fotografias certas, e junto com a orientação da Ana Paula também, que é a nossa jornalista, que é extremamente competente e sensível também para esse tipo de trabalho, entre outros. Então, fica aí um bom vídeo para se ver. Não sei, professor João, tu quer falar mais alguma coisa? Não sei se alguém tem uma pergunta. Eu gostaria de comentar algo. Eu sou a Catiúcia, tá? Eu trabalho junto com as meninas, a Ieda e a Andrea, na equipe, né? Eu faço parte, então, da 116, tá? Eu trabalho na gestão ambiental da 116, na parte da educação ambiental. E parabenizar, claro, as meninas, elas fazem um trabalho lindo. Mas eu queria falar com vocês que estão aí se formando em gestão ambiental, porque eu sou formada em gestão ambiental fazem 10 anos já. Então, assim, gente, o mercado é muito aberto para vocês.
A gente consegue atuar em várias áreas, principalmente nessa parte, a parte ambiental, a parte social, a parte da educação, são áreas que vocês vão ter muito mercado para trabalhar. Então, não precisam ficar com essa ânsia. A Dani, que eu estou vendo que está ali muito ansiosa, né, pelo que tem pela frente. Vocês têm um mercado muito aberto para todas as áreas. E é mais gratificante ainda tu ter o retorno. Quando a gente tem o retorno, que nem tu vê nesse vídeo das meninas, que é um vídeo lindo, a gente se emociona, a gente fica, né, cada vez, que nem a André disse, a gente sempre se emociona cada vez que vê, tu vê que compensa todo o trabalho. E o meio ambiente é pessoas, o meio ambiente é o social, o meio ambiente é um todo, né? Então, vocês também vão ter muito para trabalhar nessa área, tá? Então, era só para complementar um pouquinho, trazer também que a educação trabalha junto com a parte das meninas, aí com essa parte social. Então, é lindo ver esse trabalho e é lindo ter o retorno também que tu acaba tendo, pensando assim, contribuir sim, né? Fiz a minha contribuição. Então, mais uma vez, parabéns a Ieda e a Andréia. Obrigada, Catiúcia. Obrigado pela fala. E assim, realmente eu fiquei muito preocupada quando eu entrei na gestão ambiental em relação a isso, porque foi a primeira vez que eu tive um contato com a gestão ambiental, porque quando eu fui entrar nesse curso, na verdade, não era a minha escolha principal, né? Mas eu acabei pesquisando mais, me informando mais e acabei, assim, no decorrer do semestre e com a relação entre os professores, assim, a gente acaba gostando, né? Então, eu agradeço pela fala. Não sei se o professor João quer falar alguma coisa. Rapidinho. Eu caí, tive um problema aqui de conexão também e caí agora, consegui retornar. Eu só para encerrar, muito bom poder ouvir novamente os relatos. E eu também me emocionei, né, durante o vídeo, porque a quem conhece aqui é mais experiente, assim, eu não sou tão experiente, né, mas experiente que eu digo de idade, né, vamos dizer que sou velho, porque eu não sou velho, tenho meia idade, mas para quem é de Pelotas e sabe, assim, conhece um pouco da cidade, né, principalmente ali no início da década de 80, por aí, né, existia próximo aqui ao quartel da Brigada, um prolongamento na Bento Gonçalves, ali onde hoje fica um banhado à direita do pique, de quem desce, existia ali uma chamada Vila dos Agachados. Ela levava esse nome porque a boa parte das pessoas que moravam ali, era tipo uma vila assim, né, de ocupação, a maioria das residências eram até mais ou menos 1,5 metro. Então, as pessoas, para entrar para sua casa para dormir, tinham que entrar nessas casas, né? Por isso que diziam que era o Vila dos Agachados, que as pessoas precisavam entrar. E quando eu nasci ali, né? Meu pai e minha mãe moravam ali, e a minha avó. E eu lembro, né? Ficou muito bem registrado, assim, no tempo de criança, quando eu convivi com a minha avó, a forma como ela relatava, né, as experiências dela lá, e quanto ela era feliz, né, e a forma traumática que foi a retirada dela, né, a remoção dela, melhor dizendo, daquela localidade, né. E assim como tantas outras vilas e assentamentos que são criados, né, muitas vezes é um processo que deixa muitas marcas, né. E essas pessoas têm uma realidade, elas têm uma experiência, né? E a falta de empatia do poder público, a falta de sensibilidade, a falta de um olhar com o outro, a falta desse trabalho todo que vocês fazem aí, eu sei o quanto é importante, porque isso fica na minha família, né? Ficou muito forte isso. Então, parabéns para vocês, porque o trabalho é fantástico. Obrigado. Queria uma fala também, rapidinho aqui, um agradecimento, queria agradecer também a Ieda, a Andréia e ao professor,
e aos demais por estarem, como é que eu posso dizer, tornando esse projeto possível. Ele está se materializando, a gente está muito feliz com os resultados e a gente espera que as nossas próximas atividades sejam tão boas quanto as que já estão tendo. E é isso, muito obrigado. Então, muito obrigada a Ieda e a Andrea pela participação. E eu não sei, o professor João quer falar mais alguma coisa? Então, tá. Não, pode encerrar. Eu quero agradecer também aos participantes, né, que, como diz o Wesley, estão tornando esse projeto possível, né? E muito obrigado pela participação. Ô, Daniela, posso só te interromper antes que você desligue aí, deixa eu só... eu acho que é interessante o pessoal ficar atento às outras oficinas, porque quando vai ter oficina de educação específica da educação ambiental com a Valéria, vai ter oficina do Cauê, são oficinas que elas estão completamente interligadas com tudo que a gente falou aqui, porque provavelmente eles vão trazer exemplos e casos que a gente atuou em conjunto, mas que exatamente mostra essa complementaridade, essa articulação entre as áreas, né? Então, tem profissionais, biólogos, historiadores em outras áreas que vão complementar esse trabalho. Então, é extremamente importante visualizar. Tem as outras oficinas do Andrews, do Lau, da Suzana, que eu acho que é importante realmente, que mostra quantas possibilidades na gestão ambiental tem para todo mundo, né? Então, é bem interessante, e esses materiais que a gente disponibilizou aí, os links do livro, os vídeos, tem bastante material para vocês estudarem e entenderem um pouco mais do nosso trabalho. Que são, só para complementar, Ieda, que são esses diversos olhares, né, Ieda, que fazem o todo da gestão ambiental, né? Então, aqui, claro, está pensado, né, cada área no seu minicurso, mas juntando isso é o todo da gestão ambiental. Então, por isso, até complementando o que a Catiúcia trouxe também, como o papel do gestor ambiental é extremamente importante, porque ele tem que reunir isso tudo e gerir, né, esses olhares todos, né? Então, é extremamente importante o papel do profissional de gestão ambiental. E agradecer, então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a participação de vocês. E eu queria dizer também, para quem está participando, seguir a nossa página do GA em Pauta lá no Instagram, que lá tem todas as oficinas que a gente ainda vai fazer e toda a divulgação do projeto. E aí, quem quiser ver mais sobre o projeto também, é só acessar a nossa página lá no Instagram, é GA em Pauta. Passa o último slide, que alguém pediu o contato, aí no último slide tem o nosso e-mail ali. Aí, pessoal, se conseguir enxergar, eu acho que não, né? Vou colocar aqui no chat. Ó, tem o e-mail ali. Eu deixei o link do Instagram disponível nas nossas compartilhadas. Ah, ok. Então tá, muito obrigada pela presença de todos. Acho que já podemos encerrar. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, dar mais uma contribuição. Só agradecer, Daniela, pela a nossa anfitriã de hoje, né? Os nossos anfitriões de terça-feira também, a Marizane e o Emanuel. Agradecemos, e ao Cauê por ter possibilitado essa junção, né? Essa construção que a gente fez em conjunto. Foi através dessa parceria, desse contato dele com o João, e possibilitou a gente construir, nos instigou, nos incentivou a estarmos aqui hoje. Muito obrigada a todos os envolvidos e por todos estarem nos assistindo aí, estamos sempre à disposição.
Muito obrigada. E para quem não colocou o nome nas notas compartilhadas ainda, se puderem colocar, a gente agradece para emitir o certificado depois. Muito obrigada. Boa tarde.